Tudo começou com o som do silêncio. Não um silêncio comum, mas aquele que invade o corpo como um presságio, que esmaga os ossos com a ausência de sentido. O universo, em sua vastidão orgulhosa, estava prestes a descobrir que havia algo acima da criação, algo acima do tempo, algo que não nasceu, apenas sempre foi. Chamava-se Absoluto. No princípio, havia formas, movimentos, palavras, civilizações e deuses. Estrelas nasciam em berros de luz e morriam em cânticos de explosão. Mundos giravam ao redor de sóis como crianças dançando em volta de fogueiras. Os seres mortais amavam, guerreavam, criavam mitos e destruíam lendas. A vida se multiplicava em suas infinitas versões, cada uma acreditando que era o centro da existência. Mas tudo aquilo era apenas uma distração, uma bolha em um oceano, que não tinha fundo, porque em algum lugar além do entendimento, Absoluto esperava. Ele não desejava, ele não precisava, ele não dormia, ele não sonhava, ele apenas existia, e quando tudo mais se expandisse demais, ele viria para contrair. O dia da chegada não teve profecia. Nenhum vidente o viu, nenhum deus o sentiu, nenhuma estrela se apagou. O universo simplesmente parou, de súbito. Sem uma razão visível, as galáxias perderam o brilho. Os sistemas solares se congelaram como se tivessem sido esquecidos. O tempo, senhor de tudo, empalideceu e foi arrancado de seu trono. Os deuses, no topo de suas montanhas, palácios, labirintos cósmicos e realidades escondidas, olharam uns para os outros sem compreender. Algo havia entrado. Absoluto não tinha forma definida. Para alguns, era uma sombra maior que os céus. Para outros, era um homem de olhos completamente vazios. Para outros ainda, era uma ausência, como se o espaço tivesse sido furado e aquilo que o ocupava fosse apenas o vácuo primordial. Ele não gritava, ele não ordenava, ele absorvia. Os primeiros a desaparecer foram os conceitos. A palavra coragem perdeu o sentido. Depois, tempo. Em seguida, esperança. Sentimentos começaram a escorrer das almas como sangue de feridas invisíveis. Heróis tentaram se levantar. Guerreiros lendários de eras esquecidas se reuniram nos confins do multiverso. Chamaram-se os Arcos Eternos. 7 guerreiros que haviam vencido a aniquilação flamejante, a invasão das sombras invertidas e a própria morte em uma aposta milenar. Cada um deles portava armas forjadas em estrelas mortas, armaduras banhadas no tempo e corações que já haviam parado de bater e retornado por vontade própria. Eles foram até onde Absoluto aparecera e não voltaram. Não houve batalha. Não houve confronto. Apenas o som do silêncio aumentando. Apenas a memória deles sendo apagada de cada alma viva. Apenas a certeza de que até os invencíveis podem ser desfeitos quando o próprio conceito de invencibilidade desaparece. Cidades flutuantes caíram. Reinos mágicos murcharam como flores velhas. Os mares se elevaram em desespero e tentaram fugir para o céu. As criaturas das profundezas imploraram pelo esquecimento, mas Absoluto não matava, ele apagava, e o que é apagado nunca retorna. Quando chegou à última torre de luz, onde o códice da criação era protegido por 1000 seres eternos, ele entrou sem ser impedido. Os guardiões, imortais desde a origem, começaram a chorar como crianças. Não por medo, mas porque naquele instante esqueceram por que existiam. O códice foi aberto. As palavras começaram a sumir. Linhas inteiras da realidade se apagaram. Mundos deixaram de ser narráveis. Civilizações inteiras passaram a não ter passado. E tudo continuou. Mesmo os deuses maiores, que haviam assistido à formação do primeiro pensamento, começaram a desintegrar. Seus nomes se desfizeram, suas memórias se esfarelaram. E quando tentaram pedir ajuda ao que existia acima deles, perceberam que não havia nada acima de Absoluto. Ele era o que vinha após o fim. Em um canto do que restava do espaço, um homem, ou algo parecido com um homem, permaneceu de